Acompanha nesses próximos 90 minutos de linha de passe. Maracanã, vitória do Flamengo, 2-0 para cima do Fluminense. O Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense se despede. Tivemos emoção no Morumbi. O Sport derrotou o São Paulo por 2 gols de diferença e a classificação tricolor paulista só veio na decisão por pênalti. Será esse o segundo tema do nosso programa. E já temos as imagens do Fla-Flu. Vitor Birner. Dá para dizer que o Flamengo foi inteligente, né? Ao parar o Fluminense, fez um jogo de inteligência com menos posse de bola, mas não deixou muitos espaços para o Fluminense se criar, para o Fluminense crescer e aproveitou as oportunidades que teve. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Calçade, André, Pedro Ivo, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que nesse momento talvez seja o possível. E eu fico aqui um pouco dividido. Eu achei que o Flamengo marcou bem em grande parte do jogo. E esse é o grande mérito do Flamengo na partida de hoje. Tem um time talentoso, conseguiu fazer o seu gol, ganhou por 1-0. Fico só me perguntando um pouco se isso não tem a ver também com o momento do Fluminense com mais dificuldade de criação, porque o time oscila bastante nessas últimas partidas. Eu vou dizer o que falei em outras edições do Linha, eu acho isso natural. Acho que os times vão oscilar durante a temporada. Isso acontece com todas as equipes, ou quase todas as equipes. Esse não é um bom momento, não é o melhor momento do Fluminense no ano. E o time, mesmo com muita posse de bola, teve bastante dificuldade para fazer algo que é muito característico da equipe, que é finalizar dentro da área em condições de marcar o gol. Não é finalizar de qualquer lugar. A marca do Fluminense, as marcas do Fluminense são o jogo de aproximação, troca de passe rápida, capacidade de envolver o adversário e de entrar na área. E o Fluminense não teve dificuldade com isso só contra o Flamengo. Ele também teve dificuldade no segundo tempo contra o Corinthians. Ele vem tendo em alguns jogos essa dificuldade. E o Flamengo soube usar, né? Porque se o Flamengo decidisse fazer um jogo mais à feição do seu elenco, que para mim é um jogo fluido, com bola, de construção, de imposição técnica, porque o Flamengo tecnicamente tem um elenco superior ao do Fluminense, o Flamengo provavelmente daria os espaços que o Fluminense deseja. Então, sim, a resposta à sua pergunta era o possível, aí é necessário era classificar, mas é óbvio que para o Flamengo ser o que o torcedor espera e o que ele pode ser com o Sampaoli ainda há um caminho muito longo. Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite ao pessoal em casa. O Fluminense é uma dessas equipes que impõe aos seus adversários a pergunta: como você vai lidar com a minha posse? Porque eu vou ter a bola. Isso vai acontecer. E existem diferentes abordagens a isso. No primeiro jogo na Copa do Brasil, o Flamengo falou: eu vou te atrapalhar ao máximo, desde o início. Eu vou complicar muito as suas ideias. Eu vou tornar a sua vida muito difícil. E eu vou fazer isso durante quase todo o tempo. Ou pelo menos durante quase todo o tempo que eu conseguir, que eu tiver pulmões, né? E foi uma tentativa ousada do Sampaoli naquele dia. Foi a primeira vez que a gente viu um Flamengo atuando daquela maneira. E o Flamengo conseguiu. Faltou ganhar o jogo. Por isso, as perguntas todas ficaram para a noite de hoje. Saindo um pouco da Copa do Brasil, mas continuando a falar sobre como lidar com essa característica do Fluminense, o Corinthians, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, optou por um outro caminho. No caso, muito provavelmente o único caminho que, naquele momento, a comissão técnica do Corinthians entendia que seria possível marcar mais atrás, suportar a posse, tentar se defender de todas as maneiras. E aí, a partir do momento em que havia espaços e no segundo tempo isso ficou muito claro, o Corinthians teria de ser eficiente. E foi. O Flamengo hoje não fez aquilo que tentou fazer e conseguiu na primeira partida, mas também não fez uma marcação recuada. Então, eu entendo que o Flamengo apresentou para o Fluminense o mesmo tipo de proposta. Eu vou tentar te atrapalhar ao máximo e eu vou conseguir desligar os seus mecanismos. No segundo tempo, para ser mais curto aqui, agora nesse início, me pareceu que o Fluminense sentiu fisicamente o jogo e também tive a impressão de uma vibração maior dos jogadores do Flamengo no sentido de buscar a bola dividida, de chegar primeiro. O jogo ficou descontrolado no final e o Flamengo teve muito mais chances de fazer o segundo do que o Fluminense teve de empatar, como aconteceu, gol do Gabriel. E o resultado, para finalizar,
é muito importante para o processo do Flamengo, que é um processo acidentado até agora por diversas maneiras, mas o resultado, especialmente por ser contra um adversário que complicou muito a vida do Flamengo nos últimos tempos, inclusive ganhando um campeonato estadual com todos os méritos, o resultado é muito importante para o trabalho do Sampaoli e dos jogadores do Flamengo a sequência na Copa do Brasil, eliminando o Fluminense. É melhor um percurso acidentado com classificação, Exatamente. com vitória, né, Paulo Calçade? Olá, companheiros. Olá para você que nos acompanha. Bom, ganhou o Sampaoli, que é uma questão de montar uma equipe, encontrar uma equipe para jogar não só contra o Fluminense, mas vem aí um Flamengo, um novo Flamengo. Hoje foram 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, vem aí a janela, quando tiver contratações, quem é que fica, quem é que sai. Ele vai com Gerson e Arrascaeta atrás do Gabigol, Pedro no banco. Então, um atacante, 2 meias, mais Eric Pulgar pelo centro, laterais. Aí você enxerga um jogo mais travado. Quer dizer, é uma maneira de travar o Fluminense sem a bola. O Flamengo voltava, os laterais voltavam, ficava a linha de 4 no meio de campo. Quer dizer, um bloco enorme, só o Gabigol, num Flamengo mais ativo na marcação. Eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, para o desenvolvimento da equipe, não só para enfrentar o Flu, mas para o futuro também. Começar a extrair deste grupo um pouco daquilo que pensa o Sampaoli a respeito do futebol. E é um formato que pode ser utilizado a qualquer momento. O jogo do Diniz, o Diniz teve alguns desfalques importantes, mas há uma queda de rendimento também individual no Fluminense que a gente não encontrava. Você encontrava geralmente o Cano resolvendo partidas ou inaugurando placares que depois iriam ser ampliados por ele ter marcado primeiro, e o Cano não está naquele momento. A gente enxerga o quê? Poucas oportunidades e bolas que ele guardava não está guardando. Isso já vem em alguns jogos. Isso faz a diferença. Né? Porque é o Cano, o Ganso e um jogador específico que é muito importante, que é o Arias. John Arias, que ele é a flecha do arco do Ganso, que o Ganso vem na lateral, o Arias se movimenta e a bola entra. E assim, a bola não entrou, até porque você tem um Flamengo muito protegido. Então o Fluminense parou aí e ficou com, sim, para arredondar, os 2 tempos, 30% posse Flamengo, 70% para o Fluminense, nos 2 tempos. O jogo São Paulo e o Flamengo, aquele Flamengo que sempre lembrado da posse, do fantástico Jorge Jesus, ele é mais prático para enfrentar um time que fica com a bola. Mas esse caminhão de posse de bola do Fluminense nem um pouco reflete volume de jogo e chances criadas, né, Pedro? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, André, Paulo, Vitor, de volta agora. Eu com você na bancada. Não reflete e não chega a ser uma novidade. Maio foi um mês muito problemático para o Fluminense. Se a gente for puxar numa régua mais criteriosa, esse trabalho do Diniz permite, depois do jogo do River, em 2 de maio, o Fluminense não conseguiu repetir essa coisa do caminhão, o posse de bola transformado em caminhão de oportunidade, em caminhão de finalizações. O Ganso tem muita dificuldade, só para dar um exemplo, que é isso que o Calça falou, é o arco, a flecha, o Ganso, o Arias, o Cano, essa bola não chega, o Fluminense tem muito problema. Só que o Vitor já se debruçou sobre o jogo, o André também, o Calça também. Você sempre fala, Birne, que tem 4 itens, você e o Calça, que determinam o jogo de futebol, né? Que é o físico, técnico, tático e mental. O Flamengo ganha esse jogo, para mim, antes da bola rolar, no mental. No mental. A gente se debruça muito sobre o que acontece com esse elenco milionário, estrelado, para muitos o melhor da América do Sul, acho que isso pode ser debatido, que falta entrega, mobilização e fome. E acho que onde sobra fome e mobilização e talvez um pouco de vontade de responder e de se provar é no duelo específico contra o Fluminense. A derrota ainda antes da fase final do estadual contra o Fluminense, que acaba perdendo a Taça Guanabara, se não me engano ali, ela machuca o Flamengo, ela machuca o grupo do Flamengo. A forma como foi, né? A derrota na final machuca o grupo do Flamengo. Nenhum tropeço no ano machucou mais que o Fluminense. Então isso mobiliza. A gente lembra muito do tal 0-0, que parece que é o primeiro jogo com a cara do Sampaoli, o Fla-Flu, jogo de ida da Copa do Brasil. E hoje repete-se essa mobilização. Eu comentava até com alguns amigos, a gente passa a programação inteira falando projeção, quem vai, quem vence. E eu comentava, até tentando entender um pouco o que é o Flamengo, que eu achava muito pouco provável o Flamengo mobilizado
contra um Fluminense em queda. O Fluminense está em queda, a gente pode falar isso. Não é uma crise, o trabalho do Diniz não é ruim, mas é uma queda, uma oscilação dentro de algo normal. Que eu achava muito pouco provável o Flamengo ou não se classificar ou ser abatido facilmente, como muitos já foram pelo Fluminense. E mostra isso no início. Acho que o André fala do segundo tempo, dava uma sensação de mais entrega. Eu vejo isso talvez até desde o início. O Flamengo hoje, ele é diferente. Ele é diferente no comparativo com os últimos jogos do ponto de vista da entrega. Ele é diferente do que a gente já projetou um dia desse grande elenco, de ter a bola, ele ser o caminhão de posse de bola. Quem imagina o Flamengo vencendo com 2-0, o Fluminense com 30%? Ele é diferente porque ele é um trabalho em estágio inicial. E ele em estágio inicial e o Diniz em estágio consolidado, ele vai ter que igualar de algum jeito. Ele iguala na mobilização, no fato do elenco estar mordido. E acho que hoje isso explica muito, talvez mais do que os 25% ali, se a gente dividir por 4, cada item que eu citei aqui anteriormente. O Flamengo se alimentou dessa mobilização. O Flamengo tenta virar. Não é porque ganhou, você está dizendo que é a chave da virada, não, mas é porque é uma vitória diferente. O ambiente de futebol do Flamengo desejava esse troco no Fluminense, o grande rival. Esse time acostumado a ser festejado como o melhor time do Brasil, perdeu o posto para o Palmeiras e perdeu o posto dentro do seu quintal para o Rio. Ele viu o Fluminense ser muito festejado, pelo Fluminense fez com ele no estadual. Opa, essa turma está incomodando a gente. Esse pessoal aí de camisa de 3 cores está incomodando a gente. Isso mexeu com o Flamengo. Não acho a melhor das atuações, só que eu acho que o Flamengo soube jogar, fugindo um pouco das suas características. É um time que tentava pressionar no início, quando não dava, recuava, marcava em bloco baixo e saía quando dava. E no final do jogo, como já tinha acontecido contra o Cruzeiro, que ninguém talvez pudesse imaginar no início do campeonato, o Flamengo é muito mais perigoso quando ele atrai o Cruzeiro e sai espetando em velocidade, quando entra o Everton no segundo tempo, Cebolinha. Então, é um Flamengo diferente do que a gente imagina no início da temporada, nos outros anos, mas foi você que falou, era o que dava, era o necessário, era o que era possível hoje. É um trabalho em estágio inicial, o que dava para igualar hoje. Era na fome, era na mobilização, o Flamengo se mobilizou desde o início, da arquibancada para dentro. Isso. Dentro, parece que uma entrevista agora, desabafando um pouco do Gabigol para o colega Eric Faria, mostrando muito do que estava incomodado esse elenco, e acho que isso leva o Flamengo a executar bem seu plano de jogo. É curioso essa coisa que você fala sobre tomar o posto do Flamengo como primeiro time do Rio de Janeiro nessa temporada, né, até o momento, porque não é uma tomada só de ganhar, é da beleza do jogo. Sim. Porque o torcedor do Flamengo quer o time jogando futebol ofensivo, agressivo e bonito. E quem mostrou isso e conseguiu os resultados foi o Fluminense. Quando o Flamengo neutraliza isso e conseguiu em 2 partidas, o Flamengo começa a virar esse jogo, porque aí a gente poderia citar outros times, até o caso do Corinthians de ontem, esse time vivia ou até vive, não sei até que ponto, uma séria crise de confiança, por conta de várias derrotas na temporada, decepções, e principalmente está jogando muito abaixo do que pode, porque o Flamengo se classificar hoje contra o Fluminense, parabéns, perfeito. Repito, fez o possível diante de toda a coisa que não aconteceu durante o ano, mas esse é um time para jogar muito mais. E o torcedor sabe disso, é que nesse momento não dá para esperar esse futebol. Esse futebol não vai acontecer do dia para a noite. Paguei a luz, acendi a luz, reapareceu o futebol. Não, isso é um processo, é uma construção. De um técnico, que é o Sampaoli, que detesta jogar dessa maneira que ele jogou hoje. Sim, não tem a cara dele. Sim. Ele se adaptou às circunstâncias e à avaliação do especialista em futebol, um cara que já trabalhou em alguns mercados, grande conhecedor do jogo, que ela falou, eu preciso jogar assim para passar. Ele conseguiu. Então, parabéns. Agora, eu espero, ao longo do ano, outro futebol do Flamengo. Eu imagino que o torcedor também espere. Mas foi o Fabrício Bruno que, no fim de semana, deu uma entrevista e uma declaração dizendo não dá para a gente fazer o jogo que fez contra o Fluminense e depois 3 jogos GM. Ele fala. E aí é pedir desculpa para o torcedor que deixa de comprar comida para vir aqui e tal. Isso. Esse tipo de declaração que foge um pouco ao normal, ele abre uma porta, né, para aquilo que é interno e poucas vezes o lado externo consegue enxergar. Que mostra, não necessariamente que há problemas de relacionamento, né? Parece que o Gabriel deu uma entrevista bastante forte no final do jogo. Nós vamos trazer já. Isso, pro Eric Faria, da TV Globo, negando todos os problemas, etc., falando forte, falando alto e tal. Esse tipo de manifestação também é esperado depois de uma vitória por 2-0, ele faz um gol, né? E tá feliz, está satisfeito, orgulhoso, é claro. Mas eu não estou querendo dizer que a declaração do Fabrício Bruno mostra que há problemas no grupo do Flamengo ou do grupo com a comissão técnica, não estou falando nada disso. Eu estou falando que revela a própria indignação de um jogador em relação ao que está acontecendo
pelo fato do grupo coletivamente não conseguir dar sequência àquilo. Sim, E porque não é pebolim. exato. E também não é videogame. É muito provável, fala-se de um grupo estrelado, de jogadores saciados, outros que estão chegando com mais fome, mas não se sentindo, entre aspas, donos do local, donos do ambiente. Não é fácil, é claro que tudo isso precisa ser considerado. Mas é provável também que o grupo de jogadores do Flamengo esteja tentando ao máximo entender o futebol que o São Paulo lhe propõe e até agora sem sucesso do ponto de vista prático. O mais curioso, André, é que o jogador que atuou com ele, que ele gosta, o Gerson, é o que entende melhor. Isso. Hoje o Gerson fez um ótimo jogo, Por isso principalmente no aspecto defensivo. E ele tem outras virtudes, todos conhecemos. 7 duelos no chão, 7 duelos ganhos. Exato. Então, por exemplo. No momento em que o jogador diz, olha, não dá pra gente fazer um jogo tão bom e 3 uma porcaria, esse cara ele tá dizendo, olha, nós não estamos entendendo direito por que isso está acontecendo. E isso precisa ser lembrado sempre. O trabalho é um trabalho estágio inicial, é um trabalho que pretende que os jogadores do Flamengo pratiquem um futebol que eles ainda não praticaram. Isso não vai acontecer da noite para o dia. E, por enquanto, resultados como esse vão dando enorme valor, sobrevida. né? Exato. Se você gostou do vídeo, já solta o dedo no like, compartilha aí com seus amigos e se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma novidade do Mengão. Valeu, nação!